Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Processo do Trabalho. Nele, nós vamos abordar os principais assuntos relacionados a essa matéria tão importante no entendimento e compreensão do próprio direito material. Então, a partir de agora, nós vamos abordar esses elementos com bastante precisão, com bastante objetividade, para que você possa aí desbravar o direito do trabalho como um todo. Então, bem-vindo à nossa aula de Direito Processual do Trabalho, o famoso processo do trabalho. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Sou o professor Guilherme De Luca, sou seu professor de Processo do Trabalho. E caso você queira, ao longo desse curso, entrar em contato com o seu professor, tirar alguma dúvida, fazer alguma abordagem, é só entrar em qualquer um dos meus canais de comunicação. Eu sempre destaco que o meu Instagram é a rede social mais fácil de me localizar. Então, se você quiser mandar uma mensagem, eu brinco que quando nós estamos aí assistindo às aulas, quiser fazer um story, marca lá, fala do curso que você está assistindo, marca o professor, que vai ser um prazer imenso fazer essa interatividade com você. Então, a partir de agora, nós damos início aí à nossa aula. E para começar, eu já separei um tema muito importante, onde você vai ter a oportunidade de conhecer toda a estrutura da Justiça do Trabalho. Nós vamos falar da organização da própria Justiça do Trabalho. E, evidentemente, essa organização ela vai decorrer a partir do artigo 111 da nossa Constituição Federal, que ele fala, de como a Justiça do Trabalho ela é organizada. Mas antes mesmo da gente falar do artigo 111 da nossa Constituição Federal, pessoal, é importante nós abordarmos um outro artigo da nossa Constituição. Qual é? O artigo 92. Porque o artigo 92, ele fala para nós quem são os órgãos, ou seja, quem que compõe o nosso poder judiciário no Brasil. E dentre eles nós temos o STF, nós temos o STJ, nós temos os tribunais de justiça, os TJs da vida, nós temos o TST, nós temos os TRFs e juízes federais, ou juizados, Nós temos os tribunais e juízes do trabalho, os famosos TRTs, e onde também temos as varas do trabalho, e nós temos os tribunais e juízes eleitorais, bem como os tribunais e juízes militares, e os juízes dos estados e do Distrito Federal também entra aí. Vale a gente destacar que a Justiça do Trabalho ela tem um viés de justiça especializada. Por que a Justiça do Trabalho ela é uma justiça especializada? Porque juntamente com a Justiça Militar e com a Justiça Eleitoral, elas vão tratar de matérias específicas. Elas vão tratar de matérias que diz respeito somente ao interesse principal delas. No caso da Justiça do Trabalho, ela só vai abordar ações que diz respeito à relação de trabalho e relação de emprego. Mas como eu disse para vocês, no âmbito da Justiça do Trabalho, é importante nós fazermos a compreensão do artigo 111, que fala para nós o seguinte, deixa eu voltar aqui, ele fala que no caso da Justiça do Trabalho, o TST, os TRTs e os juízes do trabalho a compõem. Então, nós podemos falar que a organização da Justiça do Trabalho ela tem um viés hierarquizado. Deixa eu colocar aqui para vocês, hierarquizado. Nós podemos falar que a Justiça do Trabalho ela possui 3 níveis de organização. Tanto que esses 3 níveis de organização que eu falo para vocês, eles estão organizados também na própria CLT, a partir do momento que a CLT ela fala para nós que são órgãos dessa Justiça do Trabalho, TST, os TRTs e as finadas, as antigas juntas de conciliação e julgamento ou os juízes de direito. Deixa eu voltar aqui para mim, eu já ia começar ali o esqueminha da tela a seguir. Reitero para vocês, por que nós falamos que a Justiça do Trabalho ela é uma justiça então organizada de forma hierárquica? Porque ela é composta de 3 níveis, de 3 instâncias. A instância superior
conforme você pode visualizar no esquema, é o TST, seguido pelos TRTs, e lá abaixo nós temos os juízes do trabalho que exercem a jurisdição na própria vara do trabalho. É assim que é a organização que nós aqui damos início, que nós podemos falar e entender. Como eu disse para vocês, ela é uma escadinha. E no topo dessa escada nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, o TST. E para falar do TST, evidentemente, pessoal, eu quero que você dê um destaque aí no seu caderno para a gente falar de forma exclusiva sobre a instância maior, sobre o nível mais alto de matéria trabalhista no nosso ordenamento jurídico. Nós vamos falar a partir de agora como o Tribunal Superior do Trabalho ele se organiza, de onde ele vem, como ele se estrutura, como que funciona, quem julga, tudo isso nós vamos abordar. E para a gente poder começar a falar, a Justiça do Trabalho ela tem início lá em meados de 1946, quando a Justiça do Trabalho ela passou a ser integrada ao nosso Poder Judiciário. Nós podemos falar que a Justiça do Trabalho ela é o órgão de cúpula da Justiça da matéria trabalhista brasileira, cuja sede é em Brasília, porém ela vai exercer a sua jurisdição em todo o território nacional. O que significa isso? Os juízes, no caso os ministros do TST, que são eles que irão julgar a matéria trabalhista, eles se situam todos em Brasília, já que o prédio, conforme eu mostrei para você na foto do TST lá em Brasília, porém, tudo que eles produzirem gerará efeito para todo o território nacional. Por isso que nós falamos que a sede é em Brasília e a jurisdição, que é o limite desses efeitos, são produzidos em todo o território nacional. Isso é muito importante aí para a nossa compreensão e para o nosso entendimento. Nessa ótica, nós podemos falar também que a Justiça do Trabalho ela é composta de 27 ministros. Desses 27 ministros, eles deverão necessariamente possuir mais de 35 anos e menos de 65 anos. Meu aluno, você que está aí assistindo, você que está aí observando e fazendo as suas anotações, caso você coloque a idade necessária para ser ministro do TST, um pedido desse professor, faça um destaque nesse 35 anos e menos de 65. Por quê? Porque essa idade para ser ministro do TST é diferente da idade para ser juiz do TRT, o famoso desembargador. Só que, na sua prova de concurso, na sua questão, o examinador vai misturar essas duas idades. Então, para você não se equivocar, faça essa distinção aí no seu material, que irá valer a pena. Faça essa distinção, portanto. Evidentemente, eles deverão então ter mais de 35 e menos de 65, o famoso, notável saber jurídico. Além disso, da famosa reputação ilibada, Ele não pode ser uma pessoa que foi condenada aí por trabalho escravo ou análogo a condições de escravo. Seria um pouco incoerente, para ser ministro do TST. Se bem que ultimamente no Brasil, nada mais nos surpreende. E também nomeado pelo presidente da República. No caso, o chefe do Poder Executivo é que fará essa nomeação. Só que aqui, pessoal, deixa eu fazer um destaque para vocês. Após aprovação por maioria absoluta, na onde, pessoal? No nosso Senado Federal. Olha só, gente, cuidado que não é Congresso, tá? É Senado Federal. Senado Federal. E também nunca se esqueça que dessas vagas previstas no nosso artigo 111A da Constituição Federal, também tem as vagas que serão destinadas ao famoso quinto constitucional, que são as vagas que, conforme vão surgindo de tempo em tempo, dentro de um determinado critério, elas são destinadas alternadamente para membros do MPT, o Ministério Público do Trabalho, e também são destinadas para membros aí da OAB, da advocacia. Isso tudo
conforme previsão do nosso artigo 111A da Constituição Federal, tá bom? Ele vai trazer todos esses elementos. E voltando aqui na nossa observação, esse dispositivo previsto no 111A, inciso 1º, ele fala que, olha, então, 1/5 dessas vagas serão compostas por membros da advocacia e membros do MPT. Membros da advocacia e do MPT. Deixa eu grifar aqui para vocês. Neste caso, pessoal, eles serão escolhidos dessa forma, né, que formarão o 5º constitucional. E as vagas restantes dos ministros do TST serão compostas, evidentemente, por quem? Serão compostas por desembargadores e juízes do próprio TRT ou da Justiça do Trabalho como um todo. Evidentemente que respeitando aí um plano tecnicamente de carreira que a gente poderia destacar. Tá bom? Isso é o dispositivo do inciso 2º do artigo 111A. As demais vagas dentre juízes dos TRTs, oriundos da magistratura de carreira, indicados pelo próprio TST. Tá bom? Volta aqui de novo para o De Luca. Olha só, vale destacar, pessoal, o que eu quero falar bastante para vocês aqui, que quando nós fizermos essa análise, nós temos um procedimento a seguir no que diz respeito à indicação para essa vaga do 5º constitucional. Quando nós falarmos dessa vaga do 5º constitucional, pessoal, essa vaga ela tem que ser respeitada. Por que ela tem que ser respeitada? Para que o nosso órgão de cúpula da Justiça do Trabalho ele seja um órgão homogêneo, ele seja composto aí por representantes da advocacia, do MPT e da magistratura, evidentemente. E, obviamente, para que aconteça essa indicação, para que um advogado ou um membro do MPT venha se tornar um membro do Poder Judiciário, deve-se respeitar aí um determinado rito. Esse rito, que é o rito do 5º Constitucional, ele vai dar início com os órgãos apresentando a famosa, os órgãos de classe, no caso OAB, MPT, eles vão indicar a lista sextupla, remetendo ao nosso TST, conforme aí na tela para vocês, esses nomes, esses 6 nomes. E o próprio TST, pessoal, eles formarão a nossa lista tríplice. E a partir dessa lista tríplice, eles vão levar o quê? Para o chefe do Poder Executivo, ou seja, para o presidente da República, que terá, no caso, 20 dias para escolher um novo integrante. Mas olha só, pessoal, este novo integrante, ele vai passar por uma condição muito importante. Ele deverá necessariamente ser sabatinado pelo Senado Federal. E o Senado Federal, pessoal, fará a análise se ele vai ser aprovado ou não. Caso ele venha a ser aprovado, evidentemente, aí ele será nomeado pelo presidente da República, tá bom? Esse é o procedimento previsto para que ele, então, venha se tornar um membro do nosso TST. Ele tem que respeitar todas essas condições, ele tem que respeitar aí todos esses elementos, tá bom, pessoal? Isso é mais uma observaçãozinha que eu queria falar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui a tela para mim e para nós podermos dar continuidade ao nosso estudo. Olha só, pessoal, eu quero falar um negócio para vocês. Se a gente fizer a leitura do artigo 111A, nós vamos perceber que o TST ele tem um número certo de ministros que irão compor. Ademais, esses ministros são os julgadores. Então a gente não fala juiz do TST, a gente fala ministros. São eles que irão julgar. São eles que possuem mais de 35 anos e menos de 65 anos, nomeado pelo presidente da República. Mas deixa eu colocar uma telinha em branco para vocês aí. Como que eu sei o número de ministros que compõem o nosso TST? O número aqui, pessoal, é um número de 27 ministros. E eu sempre brinco
que para nós nunca esquecermos do número desses ministros, nós temos que lembrar que TST, ele pode ser compreendido pela seguinte expressão. É o 30, 100, 3. Então, nós podemos falar que ele é nada mais, nada menos que o 30, 100, 3. Por quê? 30, 100, 3, 30 menos 3 é igual a 27. 27 seria, então, o número de ministros do nosso TST, tá bom? Então, essas são as regrinhas aqui básicas que eu quero que você note para você nunca mais esquecer, tá bom? Não se esqueça desses elementos relacionados ao TST. Pessoal, outra coisa que eu quero falar para vocês ainda no que diz respeito ao nosso TST é sobre a composição dele. O TST, ele é composto aí de alguns elementos que formam aí a sua estrutura. E, evidentemente, nós temos no topo dela, nós temos o Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno é o topo do nosso TST, né? Talvez nós poderíamos falar que é a estrutura mais importante do TST. Junto ao Tribunal Pleno, nós temos o órgão especial. O órgão especial, ele é formado pelo presidente e pelo vice-presidente, pelo corregedor geral da Justiça do Trabalho e pelos 7 ministros mais antigos, incluindo também os membros de direção e 7 ministros que serão eleitos pelo Tribunal Pleno, tá bom? E, obviamente, pessoal, esses ministros aqui, eles também vão compor as outras sessões. Eles vão compor aqui as outras sessões do nosso tribunal. Dentre elas, nós temos as sessões especializadas em dissídios coletivos, a famosa SDC. Vocês vão ouvir falar das súmulas da SDC, das súmulas do Seção de Dissídios Coletivos, que é o órgão responsável pelo julgamento de dissídios coletivos quando nós tivermos uma área territorial que exceda aí as capacidades dos TRTs e além de recursos que sejam em matérias de dissídios coletivos que venham lá dos TRTs. E nós temos, pessoal, aqui as sessões especializadas em dissídios individuais, que nós temos a SDI 1 e a SDI número 2, evidentemente. A SDI número 1, pessoal, ela é composta, evidentemente, por 14 ministros e nessa turma, dentre esses 14 ministros, nós temos o presidente e o vice-presidente, corregedor-geral da Justiça do Trabalho, 11 ministros, todos eles irão compor. Já na SDI número 2, nós temos o presidente e o vice-presidente do TST, o corregedor-geral de Justiça e mais 7 ministros. E por fim, pessoal, nós temos as turmas. Cada uma dessas turmas, nós teremos a composição de 3 ministros, sendo a presidência conferida ao ministro mais antigo e, evidentemente, os outros 2 ministros, os outros 2 magistrados, irão compor essa turma. Essas turmas, pessoal, que nós temos aqui, nós podemos dividir elas hoje, atualmente, em 8 turmas. 8 turmas que irão compor aqui o nosso TST. Bom, além dessa ficha técnica geral que eu estou passando para você, nós podemos também não deixar de falar que junto ao TST funcionam duas estruturas de órgãos importantíssimas. Quais são elas? A primeira é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados Trabalhistas, a famosa, gente, ENAMAT. Vocês vão ouvir falar bastante dela aí ao longo da vida de vocês. E também funciona o CSJT, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Enquanto a primeira vai aperfeiçoar, nessa última
ela não tem, gente, função jurisdicional, hein? Porém, nós podemos falar que todas as decisões que o CSJT possuir, todas as decisões que eles tomarem, ela possui um efeito vinculativo, tá bom? E nós temos aí essa disciplina delas toda resolvida por uma estrutura própria, por uma organização própria. Então nós podemos falar que esse CSJT, ele é um órgão que funciona, né, com uma autonomia administrativa, exercendo uma supervisão administrativa, patrimonial, financeira e orçamentária da Justiça do Trabalho. Deixa eu dar uma diquinha aqui para vocês. Muitas vezes, eles perguntam em provas de concurso o que o CSJT faz. Então, você vai responder na sua prova, você nunca mais vai esquecer disso, que ele faz o famoso POFA. O que é o famoso POFA, então? É que ele tem uma autonomia administrativa, financeira, orçamentária e patrimonial da Justiça do Trabalho. Então, meus amigos, se cair na prova de você o que o CSJT faz, você não vai errar, você vai acertar com certeza que ele faz toda essa organização, toda essa gestão da Justiça do Trabalho. Tá ok? Para a gente finalizar esse bloco, eu quero colocar para vocês aí uma questãozinha na tela para você ter certeza que captou os principais aspectos relacionados à organização do nosso TST. Olha só, funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho. É uma questão antiga, porém atual, tá, gente? A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho? A Corte Superior de Recursos, vamos esquecer disso? Serviço Superior, esquece disso? A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Trabalho e o Conselho Federal da Justiça do Trabalho? Ou a Corte Superior de Recursos da nossa Justiça do Trabalho? Gente, basta leitura do parágrafo 2º do artigo 111A da nossa Constituição, que nós vamos ter aí a rápida interpretação que o correto é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. No próximo bloco, nós voltaremos e falaremos um pouco mais sobre os TRTs e também sobre os juízes do trabalho. Não saia daí que nós voltaremos em instantes. Até mais!